A esperada continuação da aclamada série de ficção científica que parece ter furado a bolha do streaming da maçã. Na opinião do barista de hoje, nós vamos falar sobre o maior sucesso da Apple TV Plus. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Coffee X. Eu sou o Felipe Xavier e esse é o Opinião do Barista, o segmento aqui do Coffee X em que eu trago a minha opinião sobre filmes e séries para te contar se vale a pena ou não assistir alguma coisa. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a tão aguardada segunda temporada da série Ruptura, uma série que deixou muita gente intrigada com a primeira temporada e que prometia respostas, mas ainda tem mais perguntas nessa nova fase. E para fazer isso eu não tô sozinho. Primeiro, eu vou apresentar ele, que não quis participar do episódio da Copa Coffee X desse ano, e aí eu tive que substituir o cara, Leonardo Agrelos, do Pupilas em Brasas. E aí, Léo? Sempre uma cutucada de graça, hein, sempre, mano? Tá sempre. louco, hein? Acho que até o final desse podcast a gente vai descobrir que quem gravou aqui, se foi o interno ou o externo. É isso aí. E para fechar a equipe desse episódio, a estreia dele aqui no Coffee X, ele faz parte do Super Pocket Show e também do canal As Avessas, Danilo Almeida. Bem-vindo, Danilo. Pô, mano, muito obrigado pelo convite. Muito honrado aí em falar dessa série que, rapaz, quebrou aí. Tem uma aplicação cristã, se a gente puder depois. Sempre tem. Bom, mas é isso. Lembrando que se você gosta do trabalho que eu faço aqui no Coffee X, é só você seguir a gente no Instagram, @CoffeeXPodcast. E você também pode fazer parte do nosso grupo do Telegram, que é Coffee X Podcast também. O link tá aí na descrição. E vambora falar sobre essa série aí que tá dando o que falar. E ó, é importante, eu não sei a opinião de nenhum de ninguém aqui desse podcast, só a minha, é claro. Então não sei quem gostou, quem não gostou, quem gostou mais ou menos, enfim. Então vai ser uma surpresa pra mim e pra você que tá ouvindo a gente. E lembrando, uma última lembrança aí, cheio de lembranças, que esse episódio também está no YouTube. Então se você tá escutando só no áudio, você pode também ir lá no YouTube, que vai ter as nossas caras, vai ter cena da série, dependendo do que a gente estiver falando. Então, é isso. Se você quiser consumir, tem de dois jeitos. Para você que escuta e para você que assiste, a gente entrega tudo. E esse episódio está repleto de spoilers, tá? Então a gente vai falar de spoiler do começo ao final. Não vai ter nem... Porque você tá aqui na segunda temporada, gente. Você já viu a primeira e espero que você tenha visto a segunda. Então, se você não viu, vá lá, veja, porque tá tudo no ar. E vambora. Bom, gente, vamos começar. No primeiro episódio que eu gravei da primeira temporada, eu já dei uma ficha técnica, mais ou menos, da série. Então é uma série criada pelo Ben Stiller e pelo Dan Erickson. E tem um monte de gente foda aí. Tem o Adam Scott, Britt Lower, Patricia Arquette, John Turturro, Christopher Walken. Então é uma galera que dispensa apresentações. E é uma série que fez muito sucesso na primeira temporada. Mas o episódio que eu gravei do Coffee X foi uma opinião do barista bem curto, acho que de 10 a 12 minutos, eu só dando uma introdução da série, falando pra galera assistir, que era uma das melhores séries do ano, e eu acabei não falando muito. E eu queria ouvir aqui dos meus amigos como que foi essa primeira temporada. Antes da gente entrar na segunda, eu quero falar rapidinho como que foi que vocês chegaram na série e o que vocês acharam da primeira temporada. Vou começar com o Danilo, vai aí. Cara, a primeira temporada, ela deu tipo... Sabe aquelas... A Apple tem muito disso, né? Você pega uma série e fala, pô, mano, qual é que é dessa série aqui? Tem um visual legal, você dá um play. E essa série foi maluquice, cara, porque dei o play, meu, e vidrei, cara, na série.
igual a segunda. A gente fica esperando pra sair um novo episódio. Eu achei excelente a primeira temporada. Pra quem eu pude indicar, eu indiquei. Explodiu minha cabeça porque é um conceito bem interessante. Eu indiquei pra minha esposa, mas ela odiou, parou na segunda. Juro, cara. Ela, nossa. E eu converso com a minha amiga do Brasil e com o meu amigo, e eles assistem também. E a gente fica trocando ideia. Ela, não sei como vocês gostam dessa série. Ela odiou, mas ela odiou Ted Lasso também, então aí eu não sei mais o que eu posso indicar pra minha esposa. Opa, temos um problema aí. Temos, né? Mas e você, Léo? Como que foi a sua relação aí com Ruptura? Pra mim foi uma grande surpresa começar e assistir Ruptura. Eu não imaginava o que estava por vir, né? O Ben Stiller, fazia tempo que ele não aparecia com algo maneiro, assim, que você falasse, caramba e tal, quero ver. E sabendo que era do Ben Stiller, fica meio assim, será que vai ver uma noite do Museu 4? O que é isso daí, né? A gente não tinha a mínima ideia do que era, né? Do que podia ser. Mas assim como o Danilo, cara, eu fiquei maluco e também queria compartilhar com todo mundo, indicar pra todo mundo, assim. Era mais um negócio meio que, trabalhadores, unai-vos, vamos junto, vamos nos rebelar. Parece que, sabe quando você quer mostrar pra todo mundo da empresa? Essa era a sensação. Uhum. Né? Então, o Ruptura deu essa sensação. E a Apple tem isso mesmo que o Danilo falou, eu não tinha pensado, né? Que é uma série que ela vem meio que quieta, fica quieta e tal. E era uma coisa que eu até ia questionar pra você, Felipe. É a nossa bolha que gostou muito de Ruptura ou realmente ela foi um sucesso? Ela furou a bolha? A gente sabe que a capilaridade da Apple é bem baixa, né? Assim, eu comecei a ver pessoas que não são ligados, assim, em cultura pop como a gente é e tal, começando a falar dessa série, tipo assim, eu vi amigos de fora que não tem nada a ver com isso e começando a perguntar. Fora que os números da série são bem altos, assim, ela se tornou a série mais assistida da Apple, ela inclusive passou a queridinha Ted Lasso, que era a mais assistida até então. Sério? E Uau. Ted Lasso eu já sinto que rompeu um pouco essa bolha, né, na época que tava passando. Eu conheço várias pessoas que não acompanham nada, mas que conhecem Ted Lasso, saca? E aí a mesma coisa eu senti um pouco, mas aí é foda falar, né? De tipo, pode ser um pedaço de uma bolha que tá do meu lado, entendeu? Porque hoje em dia é isso, né? A gente vive com um monte de bolha. Mas eu vi bastante gente que não tá envolvido em produção de conteúdo de cultura pop. Eu vi muito civil gostando de Ruptura, saca? E falando sobre, principalmente porque a premissa da série é muito diferente, é muito interessante, cara. Essa ideia de você desligar o seu cérebro e virar outra pessoa no trabalho e vice-versa, é um conceito que, cara, eu tenho certeza que todo mundo já brincou com isso em alguma vez na vida, sabe? Tipo assim, cara, eu queria que, principalmente a galera que trabalha no mercado, no corporativo aí, que fala, cara, eu queria sair daqui, eu queria deixar os meus problemas aqui e tal, eu não queria levar pra casa. Então, eu acho que tem isso, né, um pouco. E eu tenho uma teoria de que as pessoas, posso estar completamente errado, tá? De que as pessoas que não gostam muito de Ruptura são as mesmas pessoas que não gostam muito de The Office, porque elas não tiveram muita experiência nessa maluquice que é o mundo corporativo, sabe? Essa doença que é o mundo corporativo muitas vezes. Sim. Eu falo porque a minha esposa não gosta de The Office. Ela começou a assistir Ruptura na primeira vez comigo, o primeiro episódio, ela dormiu e falou, cara, não. Só depois que eu consegui... Só depois que eu tava falando muito, que eu tava louco pra ver a segunda temporada, que ela começou a assistir, mas ela só engrenou lá pro episódio 4, e aí ela começou a gostar, e agora ela, tipo, pirou junto comigo. Aí ela assistiu a segunda temporada comigo e tal, mas demorou um tempo, cara, pra ela pegar, né? Então, Você sei. venceu, então. A minha esposa também não gosta de The Office, cara. Ela odeia, mano. Odeia The Office. Ela ouve a música, já dá um ciricutico nela, tá ligado? E eu assisti, cara, 3 vezes já The Office, mano. Eu sou apaixonado. The Office é maravilhoso. E acho que você tem um ponto, cara. As pessoas realmente não
não gosta. A minha esposa, eu tentei colocar ela pra sentar e assistir, não deu. A pior coisa do mundo é você indicar uma coisa pra uma pessoa e ela dormir assistindo ou ficar com o celular na mão, cara. Cara, isso Parece é que é horrível. pessoal, né? Mano, É horrível, cara. Tu não tá vendo, mano. Tá acontecendo um negócio mó da hora, você não tá vendo, cara. Nossa, mano. Mas assim, o argumento de vocês é bom, mas o The Office, em relação a gostar ou não gostar, a minha esposa, ela é do jurídico do hospital. Então, de planilha, ela entende. Ela não gostou de The Office e amou Ruptura, né? Ela entende? Então, aí eu comecei a dar a teoria, mas a minha teoria se quebrou quando a minha esposa começou a gostar de Ruptura. Mas ela demorou um pouco, né? Ela demorou um pouco, mas enfim. Sim, e eu tenho amigos que não gostam também de The Office e gostam de Ruptura pra caramba e são fora da bolha, cara. Totalmente fora da bolha. Eu tentei indicar Brooklyn Nine-Nine, eles não gostaram. Como é possível, cara, alguém não gostar de Brooklyn Nine-Nine? E eles não gostaram. Não gostaram também, tipo, são realmente fora da bolha. Tem coisas que a gente não gosta, mas, meu, Ruptura pegou de uma tal forma, sabe? E era a gente trocando mensagem. Meu, sexta-feira saiu, você já assistiu? Meu, muita loucura, cara. Mas deixa eu perguntar aqui pra vocês. Vocês têm algum amigo que seja dono que gostou de Ruptura? Que seja dono de um negócio? Eu não tenho amigos, eu não tenho amigos desse nível. Corporativo, esse, né? CEOs, né? E etc. Acima. Alguém conhece o gerente de banco? Perguntar pra ele se ele gostou disso daí, saca? Deixa eu mandar mensagem pro meu amigo Setúbal aqui pra ver se ele me responde. É uma maluquice, porque se a gente for parar pra pensar, né, a série é produzida pela Apple, né, que é uma mega corporação, né, e que, seja coincidência ou não, a Apple é quase uma religião, né? Tipo, eu sou um usuário Apple, né, e tal, só que tem uma galera que defende com unhas e dentes, assim, tipo, cara, tudo que a empresa faz é incrível, né, defensor de marca é um problema. Mas assim, é as pessoas reclamarem... Por exemplo, eu tenho esse mouse aqui, pra quem tá só no vídeo, é o mouse da Apple. Esse mouse é incrível, ele é incrível, tá? Pra usar. Só que ele tem uma burrice, que é... o carregamento dele é aqui embaixo, é na parte de baixo. Então, quando acaba a bateria do mouse... ele fica inútil, porque você tem que carregar ele parado lá, porque não dá pra usar o mouse com aquele negócio. Então, tipo assim, tem gente que defende até isso, sabe? Não, mas aqui você não viu a genialidade que ele precisa, é pra você dar um tempo, não sei, cara, vá tomar banho, sabe? É burrice mesmo, e eu não sei quem que foi aprovou esse idiotice, entendeu? Quando acaba a bateria desse mouse, eu tenho que me ferrar aqui com o touchpad, é isso, tá ligado? Ai. Mas vocês não acham... Vocês falaram bastante de uma crítica à empresa. Eu acho que tem uma crítica também bastante ao ser humano, né? Dessa questão. Tem. Eu acho que tem pra todo mundo nessa série aí, Danilo. Tem um pouquinho pra todo mundo ali, porque... para pra pensar na premissa da série, né? As pessoas, elas aceitam passar por um procedimento que vai criar um outro ser desligado dela, né? E quando a gente acompanha o personagem principal, que é o Mark S., ele é um cara que perdeu a esposa e a gente vê na primeira temporada que um dos motivos por ele ter aceitado a passar pelo processo de ruptura é porque ele fala que ele pode ficar 8 horas do dia dele sem pensar nisso, né? Então, tipo, ele não passou por um processo de luto nem nada, só que ele não para pra pensar de que tem um ser humano lá dentro, né, que tá preso, né? Tanto que é um pouco do final da primeira temporada. É uma revolução dos internos dizendo, cara, a gente precisa tentar sair daqui, avisar pra eles o que tá acontecendo aqui, né? E a primeira temporada acaba naquele ápice incrível que você fala, cara, e agora? O que vai acontecer? E aí a gente fica pensando que os externos deles, tirando a Halle Yar, que a gente descobre que ela é da família, né? Que ela é herdeira... O resto, a gente fica pensando, cara, eles vão cair em si e vão acabar com isso, né? E não, cara. Nessa temporada, a gente vê que não, né? A gente vê o Mark, ele tem o motivo dele pelo qual ele quer continuar voltando, que é a questão da esposa. Mas, por exemplo, tem o Dylan,
que ele tá um pouco se ferrando pro cara que tá lá dentro, entendeu? E a gente vai vendo esse desenvolvimento durante essa segunda temporada, né? Então, tipo, isso diz muito sobre várias coisas sobre o ser humano aí, né? Então, Léo, você falou do Ben Stiller aquela hora. Você falou que não esperava muita coisa do Ben Stiller. Você não assistiu As Aventuras de Walter Mitty, cara? Pô, sim. Ó. Depois, quando eu fui falando, eu fui pensando, pô, tem o Walter Mitty aí, né? É porque é um filme bem... Walter Mitty é maravilhoso. Ele divide, filmaço. né? Tem gente que, tipo, odeia e tem gente que, tipo, ama. Eu sou do time que ama, mas tem gente que, tipo... É porque o Walter Mitty é um filme meio de autoajuda, mas ele é o autoajuda que eu respeito, assim, tipo, ele é um autoajuda mais filosófico, assim, ele não é um coachzinho que te dá uma receitinha, né? Ele é mais... eu sinto que ele é mais filosófico um pouco. Inclusive, é o tipo de filme que você tem que assistir antes de viajar. Pra você se importar mais com as relações, com o momento, do que propriamente com a foto que você vai postar no Instagram. Perfeito. E o filme, ele vem antes, né, dos grandes sucessos do Instagram, né? Isso que é muito bacana, né? Exato. Parece que é um filme do momento, mas foi feito lá atrás. Sim. É um filme lindo, né? Mas ainda assim, o Ben Stiller mais errou do que acertou, vai. Mas é porque o cara faz muita coisa, né? Então ele tem muito mais probabilidade de ter. Mas vai falar que você não gosta de entrando numa fria maior ainda. Entrando numa fria... Cara, é sensacional, pô. Tá brincando? Quem vai ficar com o Mary? Altos clássicos aí. Vai melhorar. Vou falar que eu ri tanto nesses filmes, cara. Hoje em não, dia entrando numa fria. Entrando numa fria eu gosto até hoje, cara. O primeiro é legal. É o primeiro só. O primeiro é legal. O primeiro é legal. O Felipe falou sobre essa dicotomia, né, do que Ruptura mostra. Mas vocês lembram, porque pra mim é o melhor episódio de Black Mirror, que tem um episódio especial que dura mais ou menos 1h30, que é justamente sobre isso? O cara, ele faz um mini-me, que aí ele fica na casa dele fazendo todas as coisas, porque ninguém melhor do que ele mesmo pra fazer a torrada, descobrir o ponto do queijo, passar a roupa. Eu acho que até com aquele cara do Mad Men, aquele ator... O John Hamm? É justamente um Ruptura, só que num espectro menor, né? Que é as funções domésticas. Né? Uhum. Eu não lembro desse episódio porque eu não assisti tudo de Black Mirror. Eu assisto um episódio de Black Mirror por ano, então até hoje eu ainda não acabei, né? Então, eu tô nessa também. É muito bad vibes, cara. E principalmente que agora tá parecendo mais documentário do que série, né? Então, tá difícil. Pior, né, cara? Mas assista, eu acho que, se eu não me engano, é o especial de Natal, cara. Vale a pena. Nossa, porque aí você vai ver muita similaridade com Ruptura. Bem legal. A ver com o clima, né, de natalino ali. Você pegar um... Que presentão, você mesmo, sendo escravo de você mesmo. Mas é sobre isso, né? É o escapismo, né? Que Ruptura também traz esse escapismo. Sim, né? Perfeito. Sim. Vamos entrar na segunda temporada pra valer aí, então. A gente tem uma segunda temporada que... assim, a gente acaba a primeira temporada com muitos mistérios, né? Acho que a primeira temporada, ela não responde muita coisa. E aí ela traz agora a segunda com a promessa de responder muitos desses mistérios. Só que eu quero desenvolver um negócio aqui e quero ver se vocês concordam comigo. Eu aprendi com Lost que essas séries você não pode se apegar somente aos mistérios. Você precisa se apegar aos personagens, aos temas que estão ali no subtexto, o que a série está querendo discutir. Porque a gente sabe que, dependendo do cara, ele não vai conseguir fechar todos os mistérios, ele vai deixar uma ponta aberta, um negócio que ele criou ali só porque era legal e enfim. E eu meio que abracei isso, cara, e eu tô tentando me apegar aos personagens. E eu gostei muito porque a gente tem uma história, e principalmente o final da temporada, ele meio que não liga pro mistério. O final da temporada, ele vira uma aventura. Tipo, principalmente o último episódio, ele vira uma aventura que explora os relacionamentos dos externos com os internos, e aí vira uma bagunça ali naquele final. Então, tipo, o que vocês acham, assim, nesse sentido? De, tipo, vocês gostaram da segunda temporada,
Vocês acharam que ela foi enrolada? Vocês acharam que teve desenvolvimento? O que vocês acharam? Me contem. Vai lá, Léo. Starta aí. Eu acho que parece que você assistiu o Altermir recente. Porque não é sobre a foto, é sobre a jornada, o momento. É exatamente isso. Vamos nesse caminho que é melhor. Muito bom. Cara, eu tô contigo. Eu abracei, assim, a jornada, né? Eu abracei a jornada dos personagens, o desenvolvimento dos personagens. Até porque tava me incomodando no início esse negócio de, tipo, sempre tem uma grande corporação por trás e os mistérios dessa corporação, o que ela quer fazer, como ela quer manipular. Para mim, parece uma situação meio cansativa. Assim como toda a série dos anos 2000 era sobre isso. Prison Break. Era o cara que saía da prisão. Aí ele saía da prisão e descobria que tem uma companhia e era aquela loucura e tal. Heroes era a mesma coisa. Aí, tipo, era sobre poderzinho. Aí daqui a pouco eu tinha uma companhia que fazia sempre uma grande empresa, uma grande companhia. E aí, quando começa a segunda temporada de Ruptura, que eu imagino que eles acabam meio que querendo ir para esse lado também, aí eu falei, não, vou me apegar aos personagens, às pessoas, e aí acabou sendo melhor para mim, sabe? Eu acho que eu também tô na mesma ideia com vocês, assim. Tem uma das coisas que eu amo, que essa série mostra bastante, que a galera da direita não gosta muito, que é contexto. Ele mostra o contexto dos personagens, o que aconteceu pra essa galera chegar onde eles estão. E, mano, são os episódios mais lindos e maravilhosos que, tipo assim, se eu poderia estar numa tela de cinema que você fala, mano, você se delicia com aquela história. E eu acho que a série, quando a gente se apega ao personagem, a gente tem essa sensibilidade que acho que o roteirista tem, de tipo, ele tá te mostrando algo muito sensível daquela pessoa. Ele tá te mostrando dentro daquela pessoa o que tá acontecendo, as emoções dela. E você pega isso, cara, e a fotografia, mano, tudo te envolve, sabe? Na vida daquela pessoa. Na vida da esposa do Mark, na vida... Até mesmo na da filha do dono, né, cara? Você se apega assim, cara, eu acho que essa série é feita pra isso, sabe? Pra gente se conectar com a vida dessa galera. O que você falou, se a gente ficar se apegando muito nos mistérios e tudo mais, até que a série entrega bastante sobre os mistérios pra gente. Eu acho isso interessante, que ela vai te dando pílulas, ó, isso daqui é por causa disso, toma, nesse episódio. Isso daqui também é por causa disso, toma. E fora isso, vai te dando todo aquele pano de fundo ali da galera. Acho que, mano, é interessante demais. Eu ouvi uma galera reclamando de a primeira temporada focar muito nessa crítica ao trabalho, e eu gosto dessa crítica, só que eu acho que essa crítica ao trabalho e às grandes corporações, ela é só a primeira camada, né? E aí depois a série vai se aprofundando em outras coisas. Eu não esperava, por exemplo, eu imagino que o episódio que você tá falando é o episódio, acho que é o episódio 7, que é o que mostra a história de amor mesmo do Mark e da Gemma, né? Que, cara, é um episódio maravilhoso. O episódio é dirigido pela diretora de fotografia da série. Eu acho que é um dos únicos episódios que não é dirigido pelo Ben Stiller. E, cara, você vê que o episódio é completamente diferente do resto, né? Ele parece um mini-filme muito bem filmado, sensível. Sim. E que, cara, essa construção é feita pra lá no final a gente ficar em dúvida quando o interno do Mark salva a Gemma e aí ele coloca ela pra fora e a gente fica, vai Mark, vai, sua vida é pra esse ponto, né? Só que aí você para pra pensar, mas peraí, esse Mark que tá aí dentro não tem nenhum sentimento por aquela mulher que tá lá fora, ele tem sentimento pela Halle, então, tipo, você fica dividido assim como o Mark, né? Então, tipo, eles constroem, acho que eles começaram a se aprofundar muito bem no personagem do Mark. Eu acho que eles não fazem isso tão bem em todos os personagens, mas eu acho que o coração tá ali, né? O coração tá nos dois, então é natural que isso aconteça, né? E isso que você tá falando, eu acho que mostra o talento dos atores, né, cara? Porque
quando existe o interno e o externo, como que muda a postura, como que muda até a forma de falar, né? E para mim, quem entrega muito claro isso é a atriz que faz a Helena, porque você vê duas personagens completamente diferentes, até por causa de que existe uma personalidade lá fora que é muito clara, mas só que ela é reprimida. Então é uma pessoa fria, distante, contida. Só que a personalidade dela real é exposta lá dentro como uma pessoa de uma força, de uma potência, né? Chega a ser até alguns momentos impulsiva, né? E logo no começo dessa temporada, a externa dela tá olhando os vídeos dela mesma, né? Da interna, e ela vai sentindo uma certa inveja, porque ela almeja ser ela mesma, né? É confuso esse conceito, né? Ela almeja ser aquilo que está lá dentro, vivendo, sentindo, amando, enquanto lá fora é frio, é escuro, e isso é muito bem visto, como você falou, da questão da fotografia também, dá esse contraste, fica dando esse contraste, né? Aqui fora é frio, aí dentro é quente, ela se permite, ela ama, ela abraça, sabe? Isso é muito legal, né? Muito bem construído no personagem da Helena. Vocês tinham uma ideia, acho que é no terceiro, eu acho que é no quarto episódio que eles mostram que a Halle tava... Era a externa que tava lá, né? Que ela... Não sei, eu acho que eu não lembro agora se eles falaram se ela desligou o chip, enfim, naquele retiro que elas estavam lá. Vocês sabem, cara, eu joguei essa quando eu tava assistindo com a minha esposa, quando apareceu ela olhando esse vídeo. Porque pra ela fingir que ela era a Halle R lá de dentro, não ia ser tão difícil porque tinha câmera lá, né? Então ela conseguia ver, mais ou menos, então ela talvez conseguisse atuar como ela conseguiu por alguns episódios, ela conseguiu atuar. Então, tipo, vocês tinham essa ideia ou foi, tipo, super surpresa pra vocês? É porque, assim, eu chutei, né? E quando aconteceu, eu falei, putz, tava certo. Pra mim foi surpresa. Quando eu vi lá o cara enfiando a cabeça dela pra ela confessar, cara, eu falei, nossa. E eu tava... Essa segunda temporada eu tive um plus, né? Porque eu assisti toda ela em inglês, porque eu preciso treinar aqui meu inglês, então eu falei, eu vou assistir toda em inglês e não quero saber. Que ficar pra trás vai ficar e vambora. Aí nessas horas, cara, tinha algumas horas que eu falava, meu... Aí eu voltava, eu falei, é isso mesmo? Sabe quando você entende a parada, mas você fala, meu, é isso mesmo? Aí você fala, cara, mano, olha o que ela fez. Olha o que ela fez. Então, meu, eu acho que isso que o Léo trouxe, de ela invejar essa interna, cara, isso é maravilhoso, porque é ela, cara. E não é ela. Mano, até depois que a gente tá falando isso daqui, não ficou muito claro se no final, quando acontece tudo aquilo, ela não é a externa interpretando ali, porque ela tem o controle de tudo aquilo, né? Ela é dona. Eu não sei. Ficou claro que era a interna? É que assim, eu sou todo time do Felipe, né? Olha aí, eu fiquei falando Helena aqui porque o MDB me enganou, tá? Mas é Helen, né? Falando Helena aqui, colando do MDB, ele coloca Helena. Mas eu fiquei com essa sensação também nesse episódio, que é o episódio externo, né? Que eles vão fazer o acampamento, né? E a externa toma o lugar da interna. Porque ali, cara, e se a gente for rever o episódio, fica mais claro ainda que ali tinha alguns sinais, tinha vários sinaizinhos ali, né, de colocando ela como... ela fica meio envergonhada ali na frente do Mark, ela meio que não sabe como proceder em alguns momentos, né? O própria relação sexual que é colocada ali, ela tá meio passiva, o negócio meio que não funciona direito. E isso quando tem a relação sexual com a interna mesmo, o Mark com a interna da Helen, muda, né? Porque ela também toma atitude, né? Então, acho que tem muita gente que reclama de cena de sexo, né? Nas séries, né? Nas obras e tal. Mas eu acho que, nesse caso, as duas cenas de sexo são muito importantes, cara, para determinar como que cada uma estava reagindo naquele momento, né? E você vê
que acho que o 7º episódio, que o Felipe estava comentando, que é a hora que eles têm o relacionamento deles, né? A relação sexual, ela meio que toma também atitude ali e tal, tipo assim, eu quero sentir prazer também. E no caso da Helen externa, ela tá muito passiva, né? Tá muito esperando ver o que vai acontecer. E eu acredito que no último episódio é a interna, porque ela tá tomando um pouco de atitude também, né? Mas eu posso estar enganado, porque essa série é cheia de enganar gente, né? Eu também acho que a interna, justamente por todo o episódio final, que tem toda aquela treta com o Milt, que a banda lá e tal. Então eu não sei se a externa se colocaria em risco como está, sabe? Porque, tipo, tem aquela banda lá, eu tava esperando a hora que aqueles caras iam virar e começar a caçar eles também, né? Mas os caras só são os malucos que tocam lá e beleza, parece que é só isso que eles sabem fazer. Então, não sei. Sobre essas esquisitices que a série traz, né? Aquele setor mesmo das cabras e tal, é muito esquisito, né? Umas cabras presas ali dentro, e aí aparece aqueles caras meio maluco e tal. Até parece um cara que invadiu o Capitólio de 6 de janeiro, né? Tem um cara meio doido lá, né? Ele aparece lá? Né? Ou é um parecido com ele? Não, parece mano. Um cosplay lá. Não, cara, o negócio é meio louco. Eu tô vendo aqui o cast, mano, tem uma criança que do nada ela brota lá, cara. É uma criança, menor de idade trampando. Cara, ela fez um negócio na cabeça e só... Ué, como assim, cara? É o Menor Aprendiz. Se isso virar moda, cara... Mas ó, uma coisa que eu gosto, e aí talvez a gente pode até falar um pouco, que é... como a série ela é de mistério e tal... acaba que dá pra gente ficar viajando e teorizando sobre coisas que podem ser e tal, porque também eu acho que a série não pode ser só isso que a gente tá falando. Tipo, beleza, a gente se apega aos personagens, mas ela tem que fazer minimamente algum sentido pra gente se engajar na história ali, né? E aí eu queria entrar num ponto que a gente teve várias outras pistas sobre a Lumon nessa segunda temporada. Eu acho que eles começam com essa parada de ser uma corporação, mas eu acho que eles estão se aprofundando bem mais na questão da Lumon ser muito mais parecido como uma seita do que só como uma empresa, né? E aí eu acho que eles até fazem essa crítica dos dois mesmos, como uma seita ou uma igreja, uma religião ser uma empresa também, né, e tal. E tem todos os sacrifícios lá, tem a parada dos... Pelo que eu entendi, a parada dos bodes lá, das ovelhas, sei lá, era uma parada, tipo, pra ser sacrificado mesmo pro Kier lá. Pra que eu não sei, né? Porque o que eu entendo é que, tirando essa galera que passou pelo processo de ruptura, todo o board ali, a liderança, eles são fanáticos religiosos. Eles são os sacerdotes da parada que fazem a coisa acontecer. E eu acho que toda essa questão religiosa é para manter eles engajados em fazer o que eles precisam fazer. Tanto que a gente tem muito pouco sobre o cara que morreu lá, que até o Mark que mata ele, que acho que é Drummond, o barbudão lá, e o próprio Miltic, que a gente tem zero... Eu acho ele um ótimo personagem, mas a gente tem zero informações sobre ele. A gente só vê ele lá dentro, a gente não sabe o que ele vive fora da Lumon, a gente sabe que ele não tem a ruptura e tal. E a gente tem um pouco da Cobell também, que eu sinto um pouco de falta de desenvolvimento dela, porque ela meio que ela tem um episódio só dela, só que no resto da temporada ela aparece muito pouco, né? E eu acho que talvez eu sinto um pouco de falta de, sei lá, de entender mais um pouco sobre a personagem dela, porque eu acho ela uma personagem muito boa também. Essa série, ela flerta muito com o terror. Vocês não sentiram isso, cara, assistindo? Que tem horas que você fala, mano, tá num suspense, fala, o que vai rolar agora? O Miltic, cara, pra mim, ele não é só suspense, ele é aterrorizante, cara.
as posturas dele, o jeito de cantar. Cara, ele cantando e sorrindo, cara, pra você. Precisa de dançar, velho. Então, o Miltic tem uma vibe filme do Jordan Peele, sabe? Tipo, Corra, o outro lá dos alienígenas lá, do Não Olhe. Ele tem essa vibe um pouco, assim, que não é aquele terror, tipo, um bicho e tal, mas é um terror que você não sabe o que esse maluco vai fazer. Exato. Quem já trabalhou, assim, numa grande corporação, o Miltic, ele tem aquela cara daquele superintendente que ele chega da matriz para visitar o teu escritório. E aí ele vai sorrindo, cumprimentando todo mundo, mas todo mundo ali sabe que ele só tá ali para demitir alguém. É um negócio meio assustador, cara. Porque assim, ele tá sorrindo para você, mas você sabe que no final do dia alguém vai rodar. O ramal de alguém vai tocar, né? Vai tocar. Sobe aqui no RH, amigão. É o dia que todo mundo tá trabalhando o melhor que pode, né? Tá todo mundo, tipo, certinho e tal. Faz a parada 15 minutos. Não passa disso, entendeu? O cafezinho e tal. É exatamente esse cara. Já a Cobel, eu acho que é interessante que ela tem, toda vez que ela entra em cena, ela tem uma ventania por trás, né? Não sei se vocês repararam, porque ela sempre é um tormento chegando, né? Ela chega na cidade, é aquele tormento. Quando ela entra no bar, lá fora é aquele ruído, aquela confusão e tal, e as pessoas olham para ela de maneira assustada. Então eu acho que ela tem essa força, né, de algo que sinistro vai acontecer, né? E também imprevisível, assim como um tornado, ela é imprevisível. Ela tá jogando do lado de quem? Eu não tenho a certeza. Ela tá do lado dos mocinhos ali, né? Que é o pessoal que fez a ruptura, ou ela tá querendo se vingar somente da empresa, ou ela é a empresa, sabe? Você fica nessa confusão, assim, ela traz essa confusão para dentro da história. E você falou uma coisa de empresa e virar seita e tudo mais. Eu tenho um amigo meu que trabalha numa grande corporação. Aqui você deve comprar bastante aí, que é concorrente do Mercado Livre. E cara, ele trabalha lá, ele é um dos gerentes. Ele falou que tem a segunda-feira, que é o dia do rito, que todos eles se reúnem, é tipo uma oração, e eles fazem um negócio lá e todo mundo tem que falar a parada que tá lá. Tipo, o negócio é tipo uma seita mesmo, entendeu? E ele falou, tipo, é inacreditável. Ele falou, vou filmar um dia pra você. Até hoje ele não me mandou o vídeo. Mas ele falou que é um negócio inacreditável, cara. E vira mesmo, né? Quando... eu acho que tem a gente conversando aqui, tem uma crítica religiosa também muito, muito forte, né, nessa série. Acho que tem crítica pra tudo quanto é lado, né, nessa série. Os caras são muito inteligentes. Mas quando você tá tão envolvido naquilo, e eu acho que é o caso do Miltic, que acho que é o caso dessa... Eu esqueci o nome dela que a gente falou agora. A Cobel? A Cobel. A Cobel, eu acho que ela se desiludiu, né, com a parada. E meio que viu o outro lado também. Então acho que por isso que ela talvez tenha virado a casaca, ou não. Mas eu acho que quando a galera se dedica muito àquela parada e quer que aquilo seja verdade, e os próprios donos e a galera que tá em cima, eles se aproveitam disso, né? É o que acontece nas grandes corporações, é o que acontece nas igrejas. Quando a galera vê que a galera tá envolvida de tal modo, eles começam a explorar e, tipo, a colocar um peso excessivo para que a galera faça coisas que não deveriam ser feitas, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, tem um seriado, uma série documental sobre um cara de Hollywood que ele aliciava uma galera. Era um monte de coisa misturado com essa parada de coach, e aí, tipo, tinha umas coisas que, tipo, o objetivo da companhia era fazer com que as pessoas melhorassem, né? Fossem melhores naquilo que fizessem. Aquela série Dançando com o Diabo. Não, ela chama The Vow, que no final da série, tipo, no final da série, assim, né? Tipo assim, o fim é porque o dono, ele tinha um culto sexual e de que ele marcava as mulheres com aqueles... com aqueles negócios que marca boi, vaca. Eu não lembro o nome daquilo, mas Sim.
Mas é basicamente isso. A série é isso. É um monte de... Vão sendo vários coaches que vão ensinando coisa de tipo PNL pra galera e vai fazendo umas maluquices e as pessoas vão meio que se melhorando em uma comunidade, vão se encontrando numa comunidade. E geralmente são pessoas que estão em um momento vulnerável da vida, porque elas nunca chegam lá, tipo, legal. E aí... Só que aí, na série, mostra que a galera começou a perceber as maluquices e teve uma galera dos líderes que começou a se revoltar porque começou a ver que tava indo longe demais. Só que esses líderes, até eles irem convencendo uns aos outros de que eles tinham que fazer alguma coisa, o processo que mostra deles, cara, eu não acredito que eu estou há 15 anos nisso aqui e isso aqui tá fazendo isso com as pessoas. Então, tipo assim, eu acho que tem muito do que a pessoa tá ali, gastou tanto tempo, energia, aquilo, que eu acho que às vezes ela não consegue acreditar que ela desperdiçou tanto tempo da vida dela naquilo e que vai ser mentira, sabe? E que não vai ter um payoff, sabe? E que é uma parada ruim e tal. Eu acho que eu vejo muito isso em empresa, justamente essa galera que veste a camisa da empresa e que vive a empresa e tal. E eu acho que a personagem da Cole Bell é um pouco disso, porque a gente vê que quem criou a ruptura foi ela. Foi ela que criou o processo. Então, tipo assim, cara, eu trouxe um ativo gigantesco para a empresa, que provavelmente os estudos que eles estão fazendo isso aqui vai dar muito dinheiro, e eles me cuspiram fora, né? Porque é isso, ela foi demitida e agora ela tá, tipo, com sangue nos olhos, sabe? Eu quero devolver, eu quero me vingar dessa empresa que eu devotei, aparentemente, a vida dela inteira, né? Pra empresa. E o que acontece com a Cole Bell, essa é a grande realidade das empresas, porque por mais que você faça algo genial, que você invente o McLanche feliz, no final das contas você não serviu para nada, né? Ela até ganha um troféuzinho, que aí tá o nome do cara, né, da empresa primeiro e o nome dela pequenininho ali como reconhecimento, né? Mas o nome da empresa ainda é maior. E aí ela é escanteada completamente. A ruptura é um filho dela. E aí eu acho que tem até ela carrega uma mágoa porque, pô, ela não teve o verdadeiro reconhecimento e ela é absolutamente descartada. E tem muita gente que sai com essa mágoa das empresas também, então consegue se reconhecer nela, por mais que ela seja esse personagem antagonista, né, desde o início da série, tem muita gente que se reconheceu nela nesse momento. Porque quanto que você já entregou para uma grande empresa, né, quanto que você já se dedicou e... Cara, você foi simplesmente colocado de lado. Você é só um número no final das contas. Por isso que eu acho que o paralelo que eles fazem, essa junção que eles usam para trazer esse tipo de história, eu acho que é perfeito, que é essa parada de empresa, religião e pessoas que estão quebradas, né? Eu acho que a maioria das pessoas, quando você olha ali, é porque no andar, né, que tem as pessoas que têm ruptura, tem muitas pessoas. A gente consegue ver nessa temporada que tem muitas pessoas, mas a gente só acompanha os 4 principais ali. E na primeira temporada a gente acompanhou o Burt também, que era lá do... Eu esqueci o nome lá, que era do design, né? Da galera do design lá, que tinha os quadros e tal. E quando você vê um pouquinho do lado de fora deles, você vê que tá todo mundo quebrado mesmo, né? O Mark fez a ruptura porque perdeu a esposa. A Helliar, ela meio que foi de cobaia, mas nessa segunda temporada a gente entende o porquê, né? Porque ela queria viver, apesar de não ser ela, né? Então ela queria ser ela mesma lá dentro. A gente tem o Dylan, que na primeira temporada eu acho que mostra só quando ele acorda em casa e ele vê que tem um filho, só que depois não mostra mais nada, mas nessa segunda temporada a gente conhece a esposa do Dylan. E a gente vê que o casamento deles não anda às mil maravilhas, né? A gente vê que não sei, pode ser uma família normal que tá passando por perrengue ali, que é um casamento de vários anos e eles têm dificuldades com grana, cuidar dos filhos, né? Tem a fadiga da vida, né? E aparentemente ele é um cara que
nunca conseguiu ser muito bem sucedido no trabalho e tal, tanto que esse é o motivo pelo qual ele decide voltar, que ele fala, cara, a esposa dele fala, né? Ela fala, ó, ele nunca ficou tanto tempo num trabalho, né? Então, tipo, ele precisa disso e tal. Então a gente vê que são personagens quebrados. Tem o próprio... Acho que o Irving, a gente ainda não sabe o que é ele ali, sabe? A gente só vê que ele mora sozinho, tem um cachorro e ele tá lidando com essa paixão pelo Burt lá, que, tipo, é uma... A gente não entende ainda qual é a relação, porque parece que ele tem um conhecimento das coisas que tem lá dentro, porque ele tem o nome da galera de lá de dentro que não era pra ele conhecer, né? Então tem todo um mistério do Irving também que eu quero mais, assim, eu quero saber quem que ele é. Eu tenho uma teoria de que ele é um cara que tá tentando derrubar a Lumen, ou que, sei lá, ele tem algum jeito de saber o que acontece lá dentro, assim, sabe? Porque ele é um mistério à parte, né? Tem, nessa temporada, acho que a última cena que apareceu dele, ele tá com o Burt indo pra algum lugar. E ninguém sabe pra onde eles foram, né? Na verdade, o Burt dispensou ele, né? E falou, ó, você tem que ir pra longe porque a gente não consegue ter uma relação. Isso é impossível. Eu tenho já minha relação aqui. E o Burt, a gente vê até que o Burt fica emocionado, né? Fica tentado a abraçar essa relação, mas ele fala, não dá, eu tenho que me manter aqui, eu tenho que manter os meus pés aqui. E você trouxe uma coisa muito interessante, a questão da dor, né? Aquela velho jargão de igreja, se não vem pelo amor, vem pela dor. Pela dor. Mas todo mundo ali é o que você falou, tá quebrado, cara. E todo mundo explora facilmente uma pessoa quebrada quando você oferece uma pseudo-solução para aquilo que ela tá sentindo. E o trabalho, às vezes, é a solução para muita gente. Quantas pessoas a gente não ouve? Poxa, fulano, para afogar as mágoas, ele se enfiou no trabalho. E ele é aquela pessoa que trabalha, mas a gente vê que o trabalho dele é para ele não pensar no que tá vivendo dentro da casa dele. É a questão do próprio que você citou, do rapaz, o Dylan. Do Dylan, ele se afoga no trabalho porque quando ele vai pra casa, ele é aquele ali, é aquele cara. Então, a gente vê muita gente acontecendo. Tem diversos subterfúgios que as pessoas podem utilizar para isso. E nesse caso aqui, é o trabalho. E as pessoas fazem a ruptura exatamente para isso. Para que elas não tenham mais essa dor. Tudo aquilo que for possível para livrar elas dessa dor, é isso que eles querem. Inclusive, eu tenho uma teoria de no fim das contas, o que a Lumen talvez tá desenvolvendo, né, com esse processo, porque a gente entende ali também no episódio que mostra a Gemma e que é uma novidade dessa temporada, que ela tem múltiplas personalidades ali dentro do chip de ruptura dela. Então, cada salinha que ela entra, ela é uma Gemma diferente. E o que tem em comum em todas essas salas? Geralmente, ela passa por uma experiência traumática lá dentro, por uma experiência de dor. Então, tem uma hora que ela tá no dentista, tem uma hora que ela tá com um marido abusivo, aparentemente. Não mostra muito, mas é o que dá a entender. Então, tem várias coisas que vão acontecendo ali e fecha com ela, que é o 25, né? Que é o Cold Harbor, que é o arquivo que o Mark trabalha nessas 2 temporadas, que é ela desmontando o berço, né? Que aparentemente, olhando pra Gemma de fora, tinha sido o maior trauma dela, porque a gente entende que eles dois estavam tentando engravidar e isso mexeu com o casamento deles e tal. Então, quando eles falam lá, né, que tipo, ela tava desmontando o berço e os caras falam, velho, deu certo, funcionou, porque talvez era o maior trauma da vida dela. Se ela não conseguiu reconhecer o Mark quando ele entra lá dentro, então quer dizer que, putz, tá lindo, funcionou, né? Então, na minha cabeça, eu acho que esse mistério principal de que o que a Lumen tá tentando fazer, eu acho que a Lumen tá tentando desenvolver um produto que é esse chip da ruptura, pra anestesiar as pessoas da dor, né? Então, tipo, cara, vai falar que hoje, no mundo em que nós vivemos,
se a gente chegasse com um produto e mostrasse para as pessoas, cara, toma esse negocinho aqui e você vai parar de sentir essa dor, sentir a saudade desse ente querido, ou você vai esquecer Parar desse de trauma amar. que você passou. Cara, isso ia vender pra caramba, né? Porque a gente tá o tempo inteiro procurando soluções fáceis pra resolver os nossos traumas. É por isso que a gente é tão vulnerável quando a gente tá quebrado pra cair em lorota de maluco, entendeu? A gente é muito vulnerável nesse sentido, né? Esse conceito que você está falando, meio que recente, eu acabei vendo O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. E aí, tem uma coisa que eu não tinha reparado na primeira vez, que o consultório que eles vão, né, a agência que eles vão lá fazer a ruptura, vou atualizar o termo, né, que eles vão fazer ali a ruptura, porque só lembrando, O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança é um cara tentando apagar as lembranças da ex-namorada e vice-versa, né? Basicamente o resumo disso. E aí parece que no filme fica com a impressão que existem vários desses consultórios. Eles meio que calharam de ir no mesmo. E aí ele fala uma coisa que vai ao encontro do que você está falando, que eles falam assim, na época do Dia dos Namorados é a época que a gente mais vende esse procedimento. Não sei se vocês lembram. Por quê? Porque as pessoas estão tentando esquecer umas das outras, né? Tipo, superar o trauma da maneira mais fácil que tem. Só que, assim, acho que a grande parada do filme, né, e talvez seja melhor explorado, talvez a série vá para esse caminho, a grande parada do filme é que as relações, os traumas, eles são importantes para mostrar quem você é, e às vezes, mesmo que no fim acabe com uma situação traumática, vale a pena se arriscar num sentimento, numa emoção. E aí eu acho que o Mark é uma coisa que a série ela tá deixando passar, mas que me incomodou. Talvez, bom, é difícil falar de uma série que ainda tá rolando, né? Mas talvez isso tenha uma resposta mais à frente. Mas é essa vontade do Mark de ir tanto atrás da mulher dele, porque a mulher meio dele que abandonou ele, né, cara? Tipo, tu foi enganado. A mulher mentiu pra você que tinha morrido porque ela queria se livrar de um grande trauma e, assim, ele ainda não lidou com esse sentimento na série. Ele tá indo atrás, ele quer encontrar a mulher dele e tal, mas ele não lidou com isso ainda, né? Então eu acho que é uma relação que vai ser melhor trabalhada mais pra frente, essa questão do Mark. Não sei se vocês concordam. Peraí, mas essa questão que você trouxe agora é interessante. Que ela abandonou ele. Mas, a meu ver, ela foi sequestrada, cara. Aquilo ali foi um sequestro que aconteceu. Ela estava no procedimento, sim. Mas a partir do momento que ela falou, não quero mais, eles falaram, não, agora a gente vai dar um jeito que a gente precisa finalizar isso em você. Aí eles sequestram ela pra ela ficar interna na Lumon e dão toda aquela desculpa pro Mark, fazem toda de que ela morreu, né? De que ela morreu, entendeu? Eu entendi desse jeito. Pra mim não ficou claro como eles fizeram isso, né? E como ela tá lá. O que fica claro é que ela começou o procedimento voluntariamente. Sim. Mas se ela ficou voluntariamente, eu acho que não também, né? Tanto que depois o Mark, ele recebe uma notícia em casa, né? Os caras chegam na casa dele pra falar que ela morreu. E aí eu acho que eles levam ele pra reconhecer o corpo. E aí a gente tá falando de uma série que, apesar de ter coisas antigas, ela é meio retrofuturista, né? Uma série que tem tecnologia pra enfiar um chip na sua cabeça, tem tecnologia pra criar um cadáver da sua esposa parecido, né? Então, tipo... Mas sobre o que o Léo falou, eu entendo no sentido de que quando ela se foi, seja sequestrada ou na cabeça do Mark morta, o casamento deles não estava em um lugar legal. E o Mark não estava sendo uma pessoa legal também. É claro que tem a dor dos dois, né? A dor dela, que não tá conseguindo engravidar, e a dor dele, que, enfim... É complicado, assim, mas, tipo, ela sente muito mais porque ela sente no corpo dela, né? Tipo, pra mulher é muito mais pesado nesse sentido, porque a criança vai se desenvolver no corpo dela e tal. Então, tipo, a relação é outra, né? Porque eu acho que, pensando na terceira temporada, o Mark vai sair de lá, até porque, né, não tem o que fazer. A Lumon tem o controle lá dentro, eles vão tirar ele de lá de algum momento.
E ele vai voltar pra casa, pra Gemma, e esse relacionamento vai estar muito maluco. Até porque a Gemma já passou por, sei lá, 2 anos em cativeiro, praticamente. Então ela tem que lidar com todos esses traumas de estar lá dentro. E vai saber o que essa ruptura vai fazer com a cabeça dela daqui pra frente, né? E aí, enfim, tem muito pano pra manga pra lidar e tem muita dor pra ser lidado nesse relacionamento dos dois aí pra frente. Então, o que eles vão fazer? Eles vão enfrentar essa dor ou eles vão procurar um subterfúgio mais fácil pra lidar com essa dor que é isso, né? Acaba que os dois procuraram subterfúgios pra lidar com a dor. Ela pra lidar com a dor de não ter conseguido engravidar e ele pra lidar com a dor de ter perdido ela, né? De achar que ter perdido ela, ele passou pelo processo de ruptura. Acaba que os dois foram pro mesmo caminho, né? Então, não sei, eu tô curioso. Eu tô mais curioso justamente para as resoluções dessas relações do que pros mistérios da série em si, assim, tipo, tá, legal, é legal quando a gente descobre um negócio aqui, um negócio ali, como que funciona e tal, mas eu acho que o ouro da série tá nessas relações mesmo, dos externos e dos internos, né, essa divisão da nossa mente mesmo, né? Eu fico pensando, acho que a primeira vez que eu assisti, eu fiquei pensando, tipo assim, cara, como que seria, tipo, outro eu, dentro de uma empresa, tá ligado? Não sei, tipo, é parecido, é igual, porque agora a gente tava falando, é a mesma pessoa, mas não é, entendeu? Então, tipo, é curioso, é curioso. A solução talvez mais fácil que seria aí pra série, né, seria a fusão dos dois, né? Porque acho que dá até a entender que em algum momento isso ia acontecer. Eu vi até uma teoria da entrada da série, né? Porque aparece 2 Mark, mas tem sempre um azul meio que no fundo por trás, né? Porque aí você tem o Mark de pijama, aí você tem o Mark de camisa branca e tem um azul que aparece bem no início, né? E depois aparece os balãozinhos azul. Eu não sei se tem a ver, mas segundo essa teoria, essa seria a fusão dos dois. O que seria uma solução mais fácil para a série no final, de você entregar uma fusão dos dois sentimentos, né? Porque fazer essa dicotomia, eu não sei se sustenta muito, né? E eu até, no último episódio, eu pensei que era o que ia acontecer. Mas me surpreendeu positivamente essa discussão dos dois, né? De meio que um tomando a decisão pro outro, um querendo sobrepor a vontade, né, do outro. Eu acho que isso foi muito bem trabalhado, o jogo de câmera também muito bacana e tal. Então, eu fico meio que na dúvida. Mas, por um outro lado, se eles fossem por esse caminho mais fácil de ser a fusão dos dois, seria interessante porque, assim, é uma construção, não existe essa dicotomia de a gente conseguir dividir o externo, né, não levar o problema de casa para o trabalho e do trabalho para casa, né? As nossas relações, elas são intercambiáveis, elas se conectam um com os outros, seja o que você passa lá dentro, quanto o que você passa aqui fora, você vai carregando, é impossível você fazer isso daí, talvez... Justamente por causa disso, surge uma nova persona, né? É o novo Felipe. O Felipe é um em casa e um no trabalho. Depois de 5 anos de empresa, ele é um outro Felipe. E não tem como desassociar o Felipe que passou da empresa para o Felipe que só vai na igreja, né? Então, assim, ele passou por aqueles traumas, ele saiu totalmente diferente, né? Em relação a Gemma, eu tive a impressão de que quando o Mark terminasse, tipo, não ia ter mais volta pra ela, tipo, ia se perder a Gemma totalmente. Mas não, né? Depois ela volta, ela se lembra e tudo mais. Até achei estranho isso, porque segundo que o outro Mark tinha falado, que quando finalizasse, eu não sei se alguém tinha falado isso ou eu tô brisando. Porque acho que a Cole Bell fala que depois que acabasse o Cold Harbor, eles não iam precisar mais dela e provavelmente iriam matá-la. Era isso, então. Então, por isso que rola toda essa correria no final, que é isso. Eu fiquei pensando aqui agora, Léo, que você falou de, tipo, os dois se juntar. Porque tem esse conceito, né? Desde o primeiro episódio tem o conceito lá do amigo do Mark, que no primeiro episódio que sai, eu esqueci o nome, acho que é Pete, o amigo dele, Petey,
que o cara tá fazendo a... Esqueci o nome do termo. Mas é a junção dos dois, né? Que o Mark começa a fazer nessa segunda temporada também, com aquela médica lá e tal. Que é a junção. E aí eu paro pra pensar, cara, e se rolar essa junção? Beleza. Só que o Mark de dentro gosta da Hailey. O outro Mark de fora gosta da Gemma. E aí? Entendeu? Vai ser o mesmo cara gostando das duas, e, enfim. Tem essa... Essa é mais uma complicação, entendeu? De que se os dois vão se juntar... E essa é uma discussão que tem no começo do último episódio, quando o Mark os dois Marks estão conversando, e aí o Mark de fora fala, cara, eu tô fazendo um processo aqui, você não vai morrer. Eu tô fazendo um negócio que a gente vai se juntar, a gente vai virar um. Aí o Mark de dentro fala, mas peraí, vai ser mais você ou mais eu? Ele faz esse questionamento, né? Então, é mais uma coisa aí pra se... Cara, o final dessa série não tem como ser feliz. A gente vai perder alguém. Não tem como. Vai. Cara, eu tava vendo um corte de um podcast, aí acho que era aquele ator Caio Castro. E aí perguntaram pra ele ali na hora, né? Poxa, como é que é esse negócio do ator ali, né? Na hora do relacionamento, de beijar uma mulher e tal. Tem sentimento, né? Porque você tem a química, você tem ali a questão do corpo. E aí, como é que você passa, né? Aí ele falou, não, veja, uma vez eu contracenei com uma atriz, a Maria, e aí a Maria, ela me disse que aqueles sentimentos não são meus, né? Então aquilo ali é tudo artificial, é tudo emprestado, né, do autor e tal. Então aquilo que eu tô sentindo, aquilo que eu tô tocando, não pertence a mim, pertence ao personagem. Eu sei que é meio que difícil para vocês entenderem, mas é assim que funciona. Aí, 6 meses depois, ele tá namorando com a Maria. Sobe a música do The Office, né, cara? O cara fez toda a construção, né, de que não, existe essa dicotomia, essa ruptura. Não existe nada, cara. Não tem jeito, né? Vai falar isso pro Murilo Benício, que acho que toda vez que ele ia assumir ele era chamado para uma novela, o advogado dele já se preparava, porque vinha divórcio, porque ele ia namorar, ele ia casar com a mulher que ele contracionava, cara. Sempre foi assim. Então, não tem como, é difícil, né, você fazer essa parada, cara. A Bíblia já fala, né? Uma só carne, cara. Deitou na mesma cama, é uma só carne, mas não tem como, cara. Você vai se relacionar, não tem como você distinguir esse sentimento do que... Cara, não tem como. Faz parte, você é ser humano. E assim, o método mais conhecido que a gente sabe, né, de atuação, eu não sou ator, mas o método mais conhecido que a gente sabe é aquele lance de você acessar as suas memórias para acessar o sentimento e colocar aquele sentimento na cena, né? Então, poxa, se você está desejando algo, você vai acessar aquela memória. Só que não tem como você, ao acessar essa memória, você desassociar aquele sentimento. Como é que você vai fazer isso daí, cara? E eu acho que a ruptura, ela mostra essa complexidade, porque como que você entrega essa parada? Ah, tá. E o que eu queria dizer? Eu acho que o experimento na Casey, na esposa do Mark, é justamente esse daí, de eles conseguirem desassociar dos traumas, né? Uhum. Então, assim, o que tá fazendo ela passar por essa porta e ela se sentir mal? Né? Porque tem uma cena que ela passa na porta, ela fica meio assim, meio incomodada, né? Então, eles meio que estão tentando entender e tentando fazer uma ruptura de sentimento, ou segmentada, a gente não sabe ainda, né? Mas é interessante porque eles estão indo na psique nossa, né? Porque às vezes a gente sente sabe, quando você sente um medo inexplicável, ou quando você simplesmente reage a alguma coisa que você viu na rua, você fala, opa, né, você ficou com medo de tal coisa e tal. Então, esses sentimentos é difícil você desassociar, e talvez a Luma seja isso, né, de querer entender o que está acontecendo, né. Na verdade, eu acho que a série não é sobre a Apple, é sobre a Neuralink do Elon Musk. Afinal, todo mundo sabe que ele é o maior vilão da Terra, né. Eles identificam os gatilhos, né? Estão decodificando a dor. Exato, ali da pessoa. E assim, sobre isso daí de identificar o gatilho, qual é o lance que o Mark consegue resolver? O que vocês acham? Porque ele resolve no final das contas, né? Aquele negócio que parecia inútil na primeira temporada, né? Porque a impressão que dá é assim, que eles ficam até animados, né? Pô, o Mark conseguiu chegar lá, né? A diretoria ali. Mas
O que vocês acham? Qual é a teoria de vocês sobre isso daí? A questão, uma amiga minha, ela falou que tudo ali gira em torno da Gemma. Que o experimento é a Gemma. E para poder decodificar, o Mark foi recrutado. Porque o Mark conhecia mais a Gemma e ele poderia chegar nesse ponto onde eles queriam, de decodificar totalmente a Gemma para poder fazer esse desenvolvimento. Até aí, eu acho que é um caminho. De o Mark, na verdade, ter sido recrutado porque ele tinha essa relação. Tanto porque a Lumon coloca os dois a todo momento se encontrando. Por quê? Para ver se um reconhece o outro, para ver se há sentimento, para ver se existe alguma coisa, para ver se alguém se abala. Eu concordo também. Eu acho que é por isso, inclusive, que o Mark é tão importante, né? Porque a pessoa que eles estão fazendo experiências é a esposa dele, né? Então eu acho que isso faz sentido. O que não dá pra entender exatamente é o que ele tá fazendo com os números e tal, porque aí eu acho que sei lá, a ciência maluca que eles criaram pra série. Eu não sei se vai ter explicação pra isso, né? Mas acho que é meio delírio, né, mano? Porque dá a impressão de que, tipo, ele conseguiu chegar lá. Porque se eu não estiver brisando, eu lembro que de parte da diretoria, tipo, ele vai conseguir. Tem aquela tensão de, e agora ele tá conseguindo e tal. Ele tá conseguindo o quê? Acessar que nem o Westworld, que tinha o lance lá do labirinto na cabeça dos robôs. Vocês lembram do Westworld? Aquela excelente série de uma temporada só, que se arrastou por mais 4. Mas eu acho que é tipo isso mesmo, cara. É tipo, talvez, é porque, pelo que eu entendi, cada uma das salas e cada um dos projetos que ele estava trabalhando, aparentemente é construindo uma personalidade dela. Cada personalidade pode se refletir em um medo ou um trauma que ela tenha. E talvez aquele último, e pelo que deu a entender, aquele último era o trauma do filho, né? Que eles não conseguiram ter. Mas o que eles fizeram exatamente, o que ele conseguiu exatamente, eu não sei, mas eles chegaram ao objetivo, né? De sei lá, decodificar a mente dela, qualquer coisa do tipo, né? Então, eu entendo o que você tá falando, só que eu não consegui. Foi o dela, foi o dele. Eu acho que é o dela, eu acho que eles estão sabe? mexendo na cabeça dela o tempo inteiro. Inclusive, porque a gente tá na primeira temporada, não sei se você lembra quando mostra acho que é quando eles estão explicando pra Halle como que mexe lá, né? Como que trabalha no negócio lá, e eles estão sempre falando de sentimentos. Eles sempre falam, tem números que vão parecer assustadores. Tem números que vão, sei lá, parecer que é mais feliz e tal. Então, o tempo inteiro é sobre coisas da nossa psique, né? Da psique humana. Então, não sei, não dá pra entender o que eles fazem, por que eles selecionam aquele grupo de números e tal, mas é sempre relacionado a algum sentimento que eles têm quando eles veem um grupo de números lá e arrastam pra caixinha. Agora, o que isso tá sendo construído na cabeça da Gemma é mais um mistério que, tipo, não sei se eles vão se dar o trabalho de resolver. Eu acho que é tipo o Tecnobubble que eles criaram ali e é isso, sabe? Tipo, vai ficar por isso mesmo. Não, e no final das contas, a gente fica repetindo aqui, é só uma teoria para nós fã bobão ficar discutindo, né? Mas se a gente for lá no início do teu argumento, Felipe, é sobre pessoas, né? Então meio que isso não importa muito. É tipo, eu aceito que, sei lá, eles estavam selecionando aqueles números lá pra... Eles estavam, tipo, vendo as trilhas do cérebro dela, arrumaram o que precisava lá e beleza, criou uma personalidade, bloqueou um medo, sei lá, qualquer coisa do tipo, entendeu? E beleza, a gente lida com o pós, né? Não exatamente com a tecnologia do que eles estão fazendo lá, que na real pouco me importa. Tem que ser só minimamente interessante, fazer sentido, mas eu acho que se aprofundar nos personagens traz muito mais discussão do que ficar tentando entender o que tá rolando, sei lá. Mas enfim, gente, a gente já tá aqui mais de 1 hora já trocando sobre a série. Eu queria fazer uma última pergunta pra vocês. É o que vocês esperam da terceira temporada? Porque eu vi muita gente reclamando, falando que essa temporada, principalmente na meiuca ali, eles falam que deram umas enrolações, que não responderam nada, que criaram mais
perguntas do que responderam coisas. Mas e vocês, assim, uma remate final sobre essa segunda e esperanças pro futuro? Quem começa? Vai, Danilo. Cara, como a gente tá falando que é sobre pessoas, eu quero muito ver mais, principalmente do Miltic, cara. Esse cara me intriga. Me intriga demais. Então eu quero ver mais qual é o... Porque a gente percebe que ele tem uma questão também de agradar, se eu não me engano, é o pai dele, né? Que tá nas fotos ali também, que ele tira lá da caixa e tudo mais. Então ele tem uma questão de reconhecimento também que ele tá buscando dentro da Lumon. Tanto que quando ele é ferido na autoridade dele, ele fica muito bravo, né? Tanto pelos internos, quanto pela autoridade máxima lá, que é o grandão. Então eu tô muito curioso. Eu não acho que essa temporada teve barrigas, não. Acho que foi uma temporada muito bem executada. Acho que eles queriam mostrar muita coisa das pessoas mesmo. Queriam ter essa parte artística muito bem consolidada, que eu acho que ficou. Aquele episódio que é o que a gente tava falando, que é o terceiro, que eles estão com aquela roupa do frio lá, como é que é? Tipo uma roupa soviética, né? Uhum. Cara, aquele episódio também é lindíssimo, cara. Lindíssimo, obra de arte. E eu quero ver mais também do... Tô muito curioso em relação a essa menina, essa criança que trabalha ali. Porque o Miltic também, ele é bem rude com ela e a gente não entende o porquê. E, cara, acho que tem... Você é conselheiro tutelado, Nilo? Só pra saber. Não é, cara. É que é muito intrigante, cara. É muito intrigante, cara. Uma criança trabalhando num lugar daquele. A gente não sabe se ela fez a ruptura, se ela não fez. Ela tem uns trejeitos muito esquisitos. Cara, é muito louco. E sim, eu acho que uma série, ela realmente vai abrir muitas janelas, muitas portas e vai fechar poucas, cara. Porque acho que essa é a ideia dos roteiristas. Nem eles, às vezes, sabem onde eles vão chegar. A história não tá definida. Acho que é só parte do trajeto. Eu acho que isso que é legal. Esse trajeto. Se lá no final acontecer igual aconteceu com o Lost, cara, o que valeu foi o trajeto. É o caminho que vale. Exatamente. E você, que nem entrando numa fria, né? Mesmo tendo 2 filmes ruins, o importante é o primeiro, né, Felipe? Exatamente. O importante é o primeiro. Ai, ai. Olha, o que eu espero pra série, cara, é assim... Acho que eu cheguei a comentar isso daí. A primeira temporada, pra mim, é muito mais redonda, né? Eu gosto bastante da primeira temporada. A segunda temporada, ela vai para uns lados, vai para o outro. Depois eu entendo, eu gosto dela, mas na jornada eu fiquei meio que... ainda gosto mais da primeira. Então, a minha expectativa para a terceira é que ela acabe. Não se arraste muito, verdade, né? Porque a gente fica preocupado com isso. Não que ela vai estragar, né? Acabei me contradizendo aqui. Não que ela vai estragar o que a gente passou. Mas a minha expectativa primeira é essa. E sobre o que a gente gostaria de ver, né? Eu acho que dá mais tempo de tela, como o Felipe falou, né? Para os outros personagens ali, os amigos do Mark, tipo o Irving, o Dylan, né? Que são personagens muito ricos, são personagens muito importantes, né? Eu acho que a da Helen, ela vai meio que seguir a história do Mark, então vai entregar. Mas esses outros dois, a gente não sabe o que vai acontecer bem, né? E eu também gosto do cunhado dele. Acho que devia ter mais do cunhado dele. Afinal de contas, esse o cunhado Pablo Marçal dele, tá cara, bem representado aí. Esse cunhado dele é cult, cara. Ele me irrita num nível que eu... Ele vai ser um vilão, cara. Ele é da Lumon, ele já tá entregue já, cara. A gente vai perceber. Você sabe que na terceira temporada ele vai ser candidato à prefeitura ali daquela cidadezinha, né? Ai, e vai ganhar. Certeza. Eu tô com vocês. E você, assim. Felipe, o que você acha pra terceira? Eu tô com vocês, cara. Eu quero ver mais dos personagens. Assim, eu não quero que acabe na terceira, mas eu não quero que passe de 4 temporadas, assim, tipo, 5. Eu acho que, tipo assim, séries muito bem sucedidas, elas têm uma média de 5 temporadas, vai. Tipo, você pegar um Breaking Bad da vida, conseguiu em 5 temporadas ser uma série redonda. Tem várias outras séries, Mad Men, essas grandes
que a galera considera as melhores séries de todos os tempos, né? Tem um limite e elas se tornam incríveis, assim, porque elas sabem a hora de acabar. Então eu acho que é isso. Pra não ter esse efeito total de que, tipo assim, putz, acabou horrível e... Cara, acaba no auge, sabe? Acaba enquanto tá bem, entrega uma boa história. E é isso, assim. Eu espero que eles desenvolvam mais os personagens e vai dando pílula das respostas, sabe? Mas foca... Eu acho que é isso. Foca no que essa temporada focou, com pílulas dos mistérios, que eu acho que a gente vai ter ótimos episódios e sempre não deixando a peteca cair nessa questão do esmero da série, sabe? É uma série linda, é uma série muito bem dirigida, trilha sonora, fotografia, tudo é incrível. Por isso que eu tenho um pouco de dificuldade de falar, tipo assim, putz, esse episódio ou aquele foi ruim, porque, tipo assim, se o episódio não tiver acontecido nada de andar com a história, enfim, mas o episódio, cara, parece que é uma obra de arte tão bem feita, sabe? É a mesma coisa que eu acho o Léo aqui não vai gostar, né? Porque ele não gosta dessa série, mas é a mesma coisa que eu penso de The Bear. The Bear, cara, pode não acontecer nada, pode só o maluco cortando carne na tábua dele, mas é tão lindo, é tão bem feito, cara, que eu vejo 3 temporadas daquilo, não precisa ter nem diálogo, tá ligado? Porque o bagulho é bem feito demais. Então, enfim, é isso que eu espero de Ruptura. Ruptura e The Bear, as melhores séries da década aí. The Bear eu gostei, mas não achei tão... Mas assim, ó... O Léo não gosta de The Bear. Na primeira temporada é muito uma relação de trabalho. A segunda temporada é mais sentimento, né? Uma relação sentimental. Vocês acham que a terceira temporada ela vai propor outra parada ou ela vai desenvolver mais esses dois? Pô, boa pergunta, hein? Bom paralelo, assim, Léo. É verdade. Eu não tinha parado pra pensar que realmente aqui nesse Porque ela pode ir pra outro lugar? Será que ela sugere outro lugar? Além sugere disso, religião, sabe? né? Se a gente for pensar na questão da seita ali, que eles fazem também esse paralelo, né? Bem pensado. Não sei, talvez as frustrações de todo mundo, porque a gente vai pra uma temporada e vai estar todo mundo frustrado. A Gemma fora frustrada, o Mark lá dentro frustrado, a Halle lá fora frustrada, tá todo mundo frustrado. O Dylan, que a mulher dele tá traindo ele com ele mesmo, entendeu? Então, é uma maluquice, entendeu? Tá todo mundo frustrado. Então a gente vai lidar com frustrações. É o tema da terceira temporada de Ruptura. Mas a Gemma não saiu ainda, né? Ela tá na escada como que é? A escada de emergência, né? Tipo, de emergência, Incêndio uma ali. parada assim. Ela não saiu ainda, cara. Ali pode acontecer de tudo. Porque se ela sai, ela vai denunciar. Então, chamar os tiros. Talvez aí o Danilo me deu uma ideia aqui. Talvez se eles fossem por esse lado de seita, né? Mostrando o efeito deletério que teve numa cidade inteira, essa parada, né? Porque a cidade se destruiu ali, né? Parece uma cidade fantasma, né? Mas por que aconteceu isso, né? Teve aquele documentário que ficou muito famoso na Netflix, que era daquele maluco que vai pra uma cidade e aí milhares de pessoas vão pra lá. Wild Wild Country, né? Acho que é isso. Isso, exatamente. Pô, a cidade se ferrou também. Talvez eles indo por esse lado que o Danilo colocou, né? Seria interessante também. Essa abordagem aí. Mas o mais legal de Ruptura é que é uma série que eu acho que não dá pra gente saber o que vai acontecer, sabe? Tipo assim, putz, já tem uma ideia do que vai... Cara, eu não faço a menor ideia pra onde eles vão. E isso me deixa animadaço pra ver a próxima temporada, entendeu? Sim. A gente ser surpreendido, eu acho que é demais. Pode crer. Vai ser mais 2 anos esperando? De acordo com o criador da série e com o Ben Stiller, dizem que vai ser menos, né? Porque foram, acho que 3 anos, eu acho, de espera, né? Ele falou que vai ser menos. Vamos ver. Foi bastante. Porque ele, né? 3 anos, né? Não, vai ser só 2,5. É uma série cara, né, meu? Pô. 20 milhões por episódio, se eu não me engano, 20 milhões de dólares. Vocês viram que no final tem documentário de como foi feito o episódio? Sim. Ao final de todo episódio tem a Apple me falou disso, mas eu não assisti nada disso aí.
Vou É ver. mó legal, depois você procura lá, tipo, no final, é tipo uns 7 minutinhos deles falando sobre o episódio e tal, é interessante. Pô, Você legal. mergulha um pouco mais nos personagens ali. Da hora. Bom, é isso, meus amigos, muito obrigado aí pela disposição da gente falar aí por 1h30 dessa série maravilhosa. Léo, obrigado. Onde as pessoas podem te encontrar aí pelas interwebs? Prazer, cara. Pode procurar aí pupilasembrasas.com.br ou Pupilas em Brasas no YouTube, Spotify, vai achar o nosso podcast sempre ali com o Felipe e já tá convidado o Danilo para aparecer lá também com a gente. Opa! É só chamar, né, Danilo? Exatamente, Tem cara. que chamar, se não chamar... Tem meu número aí, ó, meu e-mail. Ô, Bora. Léo, e ano que vem você não vai... Fale com o meu advogado. Ano que vem você não vai inventar desculpa não, né? Vai participar da Copa ano que vem. É claro que eu vou participar da Copa, porque eu sou o único que traz documentários, cara. Fiquei super chateado que não foi um documentário. Ai. Danilo, onde as pessoas podem te encontrar na internet? O que você tá fazendo aí? Eu tô voltando aos pouquinhos a criar conteúdo aí no canal As Avessas. Tô lá no Super Pocket Show também com o Coquinho. É um podcast que você pode encontrar. Anualmente tem um episódio. Ai. Que o Léo, Vai tá eu sempre lembrei, lá. cara, você já participou sim, a gente já participou. Você contou a história da sua cidade, não foi? No Super Pocket Show? Ai, cara. Eu participei uma É porque vez, assim, mas não o Léo lembro é se foi muito contigo. famoso, ele participa de muito podcast. Você acha que ele vai lembrar assim? Fácil. Ah, tá. Eu acho que foi, mano. Eu tava lembrando do Parece. começo. A Pedra de Caruaru, não foi que você contou? A história? Não. Então não foi você. Me Tô confundi. Eu tenho confundindo. um rosto, eu tenho uma voz muito normal, cara. Muito familiar, assim, então. Pode ter sido qualquer um. Ai. Então é isso, o link de todo mundo tá aí na descrição do episódio, de todos os projetos deles. E eu quero saber de você agora, ouvinte e assistente aqui do YouTube também. Deixe seu comentário aí, o que você achou de Ruptura, concorda, discorda da gente. Sempre com muito respeito, calma e tranquilidade nos comentários. E é isso, muito obrigado por ouvirem e assistirem a gente e a gente se vê na próxima. Valeu! Valeu! Valeu!